Você que está em casa, eu sei que Deus tem algo para você nessa noite, amém? O Deus que você serve é um Deus de mistério, é um Deus de poder, é um Deus de glória. E Ele tem resposta para você nessa noite, amém? Quantos acharam, diz amém. Quem não achou, desespera um pouquinho. Amém. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7. Diz assim: temos, porém, esse tesouro, obrigado, minha irmã, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por estarmos neste lugar, obrigado pela Tua presença em meio aos louvores. Deus, como é bom servir ao Senhor, como é bom, Deus, estar na Tua casa. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja ministrando na vida de cada servo e serva que estão aqui neste lugar, também nos seus lares, meu Deus, e a quem estiver aí ouvindo, Deus, essa mensagem, que o Senhor possa trazer graça e paz aos seus corações. Meu Deus amado, que eu seja apenas o arauto do Senhor neste lugar e que todos nós sejamos terra fértil, meu Deus, para a Tua palavra e que essa palavra gere fruto de 100%, em nome de Jesus, diga amém. Queridos, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que Deus tem ministrado no meu coração, que significa tesouro em vasos de barro. Diga comigo assim: tesouro em vasos de barro. Amém? Sabe, quando eu olho para a palavra, eu vejo um Deus que chama. E todos aqueles que respondem ao seu chamado, Ele tem algo a fazer. E uma das nossas missões, quando Deus nos chama, é exibir a luz gloriosa do Evangelho. Diga comigo assim: eu fui chamado para exibir a luz gloriosa do Evangelho. Sabe, irmãos, quando a gente olha, tá dando rame aqui nesse microfone. Quando a gente olha para esse Evangelho, e a palavra no versículo 7, ele diz que nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Olha o que ele está falando, que esse Evangelho glorioso, esse Evangelho de Jesus Cristo, ele foi colocado em vasos de barro. Pastor, o que é isso? É justamente algo que é barato. Se você pegar um vaso de porcelana, um vaso de ouro, um vaso de prata e botar um vaso de barro, ele vai dizer que o de barro não tem valor nenhum. E aí, irmãos, é aí onde entra o grande segredo. Ele quer fazer-nos entender que além de nós sermos baratos, porque Ele vai comprar esse barato e vai fazer esse barato se tornar caro, porque o nosso preço agora em Cristo Jesus não tem limites, porque o nosso preço é preço de sangue. Aleluia, glória a Deus. O nosso preço é preço de sangue agora. Mas quando Ele nos chamou, nós éramos como vaso, barro, ou seja, sem valor algum e frágil, porque quebra. Aí você diz assim: ah, pastor, mas o que o senhor quer dizer se isso está falando em tesouro em vaso de barro? Sabe, irmão, todos nós enfrentamos grandes lutas e grandes batalhas. Um dia eu fiz aqui numa quarta-feira, eu disse: quem tem problema? Todo mundo levantou a mão. E se eu falar aqui, quem tem problema, todo mundo vai levantar a mão. Porque todos nós enfrentamos lutas, e a luta, o que na cabeça de muita gente está errado, é que achar que só o crente passa a prova. Não é só o crente que passa a prova, todo mundo que está lá fora também passa a prova. Mas a diferença é que quando o crente está enfrentando prova, Cristo faz com que ele avance, porque Cristo está no controle de tudo em nossa vida. Diga glória a Deus. Você entende isso? A diferença é quem está em nós e o que Ele está fazendo em nós. E aí, irmãos, eu olho, Deus começou a ministrar sobre a vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Já reparou que na nossa vida, quando a gente tem problemas, geralmente a gente passa por muita bonança.
né? A gente vai para o casamento, e aí tudo no início lá, e está tudo maravilha, depois no casamento vem uma prova grande, porque ainda dizem que tem um tal de 7 anos, que eu passei esses 7 anos, não sei por quê, porque me faltava entendimento, mas eu sei que esses 7 anos na vida de muito aconteceu, não sei se as pessoas dizem, tem 7 anos que tu vai enfrentar a prova, se eu botei na minha cabeça aquilo, mas eu sei que eu passei as provas, e enfrentando aquelas provas, veio a bonança, e aí depois veio prova maior, e vem prova maior, e vem prova maior, mas eu só sei de uma coisa, irmãos, não é só comigo. O apóstolo Pedro diz que as mesmas lutas que nós enfrentamos, outros irmãos estão enfrentando. E aí eu comecei a olhar para a vida do apóstolo Paulo. Eu quero que você repita comigo, diga assim: os sofrimentos de Paulo foram imediatos. Agora diga assim: tentaram matá-lo em Damasco. 2, diz assim, expulsaram em Antioquia. Diga, expulsaram em Antioquia. 3, tentaram apedrejá-lo. Apedrejaram em lixo e deixaram como morto. Diga, deixaram como morto. Meu irmão foi açoitado com vara e ainda prenderam os seus pés no tronco. Diga. Em Éfeso tentaram matá-lo mais uma vez. Passou 2 anos preso em Cesareia, mais 2 em Roma, e aí vem açoite, vem prisão, vem naufrágio, vem prisões por todos os lados, meu irmão, de todos os tipos. E aí você diz assim: pastor, onde o senhor quer chegar? Espera que tu vai entender. Preste atenção. Quando Paulo foi chamado, Deus chama Ananias e diz assim: olha, chama o apóstolo Paulo, chama Paulo, porque esse é para mim um vaso escolhido, e cabe a ele entender o que é padecer pelo meu nome. Irmãos, eu te digo uma coisa, toda vez que eu leio esse texto, e que eu vejo Deus dizendo assim, cabe a ele entender o que é padecer pelo meu nome, vem sofrimento e vem grande. Mas a diferença do apóstolo Paulo, e Paulo vai para lá, o sofrimento de Paulo é imediato à sua conversão. Irmão, tem gente aqui que teve várias vitórias em suas vidas, mas passou um perrengue, um momento de perrengue, parece que tudo se jogou por água abaixo. E eu quero te dizer uma coisa, você foi chamado para exalar o bom perfume de Cristo, e você não vai desistir, porque Ele é contigo em tuas lutas e em tuas batalhas. Glória a Deus! Pastor, o senhor está falando de tesouros em vaso de barro, mas o que tem a ver com o sofrimento de Paulo? Agora é que começa. Agora é que entra o negócio. Quais são esses tesouros? Primeiro, a mensagem de salvação, que tem um valor supremo e glorioso, foi confiado a mim e a você. Glória a Deus. Pega na mão do teu irmão e diz assim: a palavra de salvação foi confiada a ti. Glória a Deus. Irmão, o apóstolo Paulo, quando Deus chama, ele não titubeia de jeito nenhum. Ele vai, aceita o chamado e vai para a guerra. Sabe, irmãos, quando ele estava na conversão, chegaram no lugar para prender Paulo, e aí tentar matar, os irmãos desce Paulo, e Paulo depois vai dizer: meu Deus, por que eu fiz aquilo? Eu não deveria ter fugido. Mas sabe, tudo tem um propósito na nossa vida, tudo tem uma questão que Deus está fazendo, Deus está agindo. Às vezes as coisas estão erradas aos teus olhos, mas aos olhos de Deus não tem nada errado. Deus tem controle de tudo. É por isso que quando perguntam assim: como está a sua mãe? Eu digo: Deus está no controle, Ele não perde controle. Diga glória a Deus. Essa mensagem, ela é tão poderosa e tão gloriosa, que a palavra diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! E ele diz que essa mesma palavra que estava sobre os discípulos, está sobre a nossa vida. Irmão, que coisa, que glória! Como é que Deus coloca uma mensagem tão poderosa da cruz? E aí eu olho para a palavra. Aquele pai que não podia expulsar os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do seu filho. Levaram para os discípulos, também não puderam. E ele diz assim: Senhor, se tu puder, faz alguma coisa. Ele disse: se eu puder, não. É se tu crer. Porque todas as coisas são possíveis ao que crê. E eu quero te dizer uma coisa: o Evangelho de Deus foi colocado no meu coração e no teu coração, e tem um poder tão glorioso dentro de você. Ô vaso de barro, diga assim: ô vaso de barro. Tu está cheio de um poder, diga, de um poder
tão grande que tu nem sabe o tanto. E quando você disser, e você tiver fé e dizer assim, montanha, sai daqui e vai para lá, ela vai, porque esse poder está dentro de mim e dentro de você. Eita glória! Sabe, irmãos, quando a palavra vem e ela é colocada no nosso coração, meu irmão, eu tenho que entender que essa palavra é a fonte de poder dentro de mim. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais, jamais elas vão passar, ela permanecerá para sempre. Escute, no dia que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, minha esposa disse assim, amor, tu nem viveu nada, 13 anos. Sabe, irmãos, eu digo para você que eu não tinha razão para viver aos 13 anos de idade. Mas quando essa palavra entrou no meu coração, e eu levantei a minha mão naquele culto, sem saber o que eu estava fazendo. É por isso que é importante o trabalho que Paulo faz, porque às vezes muitos jovens não vão entender o que estão fazendo. Assim como eu não entendia o que estava fazendo, eu levantei minha mão, quando o pastor Ronald perguntou, você quem quer aceitar a Jesus? Eu levantei minha mão e fui na frente, eu não sabia de nada o que eu enfrentaria, mas no dia que eu aceitei aquele Jesus, algo mudou dentro de mim, uma vida transbordante. Naquele dia eu decidi, eu quero viver, e eu quero viver para Jesus, eu quero fazer sua vontade, e eu agi a partir daquele dia, com a vontade de Deus em minha vida o tempo todo. Eu quero te dizer uma coisa, no dia que você levanta a tua mão, este evangelho é tão poderoso, que vai transformar o teu coração, vai transformar a tua mente, e vai transformar a tua vida, e vai transformar a tua família, para a honra e glória de nosso Senhor. Glórias a Deus, é um evangelho poderoso que está dentro de nós. Estava conversando pela manhã com o pastor Raimundo, e eu estava falando da história da luta que minha mãe está enfrentando. Só que eu disse para ele, Deus está no controle. Ele disse, e eu disse assim, e eu sei que minha mãe é uma serva de Deus. E ele me contou o exemplo da mãe dele, eu não sei o nome, mas ele disse assim, minha mãe estava passando por um grande problema, e muitas dores, e ela disse, eu não quero mais continuar, porque ela tinha que fazer hemodiálise. Posso contar, não posso? Estava fazendo hemodiálise. E aí ela disse assim, eu não quero isso, esse negócio aqui, esse sofrimento para a minha vida, eu sei para onde eu vou. E aí, irmão, ela disse assim, eu sei para onde eu vou. Eu tenho morada celeste. Irmão, quando esse evangelho entra na nossa vida, ele nos dá esperança, não só nessa terra, mas na glória celestial. É por isso que eu amo Jesus, porque além de eu ter uma morada aqui, eu tenho morado na glória. Aleluia! Meu irmão, minha esposa assim, amor, tu é contente com tudo. Às vezes nosso apartamento é tão pequenininho, meu irmão, que eu também, tá bom, tudo tá bom. Ela dizia, mas eu quero uma casa maior, eu quero uma bancada, eu quero chamar os irmãos para tomar o café, eu fazer na cozinha, olhar para os irmãos. Irmãos, glória a Deus que um dia tu vai lá em casa, olhar nessa bancada, ela vai te convidar para o café, e você vai comer, vai conversar com a irmã Josi, com a pastora Josi, e vai estar lá, amém, porque Deus vai realizar. Mas além destas moradas, tem moradas celestes para nós, irmão, e isso é que mais importa. A minha vida não acaba aqui, ela continua na glória. Eita glória! Sabe, irmãos, isso é um tesouro tão poderoso, que eu não posso me abster de tê-lo. Jamais eu quero. Sabe, e quando Ele te dá esse poder, Ele quer que você e eu façamos com que pessoas vejam Deus através de nós. Sabe qual é o grande problema dessa geração? É que Jesus já não é visto mais nas pessoas. Porque as pessoas se misturaram tanto e tão parecidas tanto com o molde do mundo, que esqueceram que a beleza do evangelho está em nós sermos diferentes e exalarmos o bom perfume de Cristo. Aleluia! Meu irmão, quando você é diferente, quando você tem algo diferente, você pode até fazer como tem igrejas aí, que tem uma prancha de surf, que tem jovem, mas a pessoa olha e diz assim, tu tem algo diferente. Tem algo diferente em você. E as pessoas começam a atrair pessoas. Eu quero te dizer hoje, você tem esse tesouro dentro de você, e você tem a capacidade de atrair pessoas para dentro desse lugar, e por onde você andar, porque você foi chamado para exibir o perfume, o poder da glória do nosso Deus. Aleluia!
Quem pode dizer amém, diga amém. Diga glória a Deus. O segundo ponto sobre o tesouro é que esse tesouro ativa algo tão poderoso em mim, que é a fé. Eu quero que você repita comigo. Aliás, olha para o teu irmão e diz assim: quanto maior for o teu sofrimento, maior será a glória da tua vitória. Aleluia! Seja aqui, seja na glória. Glória a Deus. Diga amém, 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 glória a Deus. Quanto maior for a tua prova aqui, maior vai ser a glória de Deus na tua vida. Glória a Deus. É por isso, irmão, que quando eu olho, irmão, eu fico maravilhado deste evangelho. Né? Onde eu estou andando nesses últimos dias, irmão, a prova é tão grande no meu coração, você não sabe a batalha, o conflito interior aqui. Mas ao mesmo tempo eu tenho um conforto tão grande do meu Deus, dizendo assim: eu não perco o controle. Eu não perco o controle. E Deus me dizendo o tempo todo: eu não perco o controle. Repete comigo assim, diz assim: Deus não perde o controle. Sabe, irmãos, quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele via a morte. Ele não tinha medo, não é que ele não tinha medo da morte, mas ele não via a morte como um fim, mas ele via como um ponto de partida para estar com o Senhor. Irmãos, essa é a grande diferença. Quando você tem um Deus e você acredita no Evangelho, e você vive esse Evangelho, você não vive ele para viver apenas aqui. Aqui, meu irmão, é bom demais. Paulo disse: olha, eu estou agora numa dúvida, ou se eu vivo aqui, ou se eu vou para a glória, porque aqui é bom se eu ganhar pessoas para Cristo, mas se eu for para a glória é muito melhor. Ei, preste atenção no que eu vou te dizer. Viva a tua vida, viva esta vida que Deus te deu, com muita alegria, em meio às dificuldades e em meio às lutas. Viva, irmão. Eu estava na clínica onde eu trabalho, e chegou uma mulher, ela disse assim: quanto é o valor disso? Eu disse: tanto. Ela: esse, morre logo, diabo, esse tem que morrer, porque velho fica velho, tem que morrer logo. Aí eu digo: calma, senhora. Não, aí eu disse assim: calma, viver é bom nada. A gente fica velho, é doença, já gastei 500 conto nesse negócio. Aí eu digo: mas viver é tão bom quando a gente entende que tem que viver. E aí ela pegou, ficou por ali, depois ela disse assim, aí ela veio sorrindo, aí ela disse: mas não tem que morrer de verdade, a gente não tem que morrer logo, porque fica dando trabalho, fica gastando dinheiro. Eu digo: olha, dinheiro a gente ganha, a gente perde aqui, depois ganha de novo. Irmão, entende isso hoje. Se você perdeu alguma coisa hoje, amanhã Deus te dá muito mais. Se você investir na tua saúde hoje, meu irmão, amanhã você vai ter saúde para ganhar muito mais. Glória a Deus. Aí ele fica canhenguice para investir na saúde. Não seja canhenga, irmão. Meu irmão, tem só a graça de Jesus para investir na saúde. As pessoas se canhenguice, irmão. Jesus amado, vive essa vida aí, dando glória a Deus, dizendo aleluia. Senhor, se eu posso pagar, eu vou pagar esse negócio. Glória a Deus. E Paulo não viu a morte como um bicho de 7 cabeças. Sabe, irmãos, o que motiva o crente é saber que essa vida tem glória de Deus. Na eternidade tem glória de Deus. Para onde nós estivermos tem glória de Deus. Aleluia, a presença não me larga, porque eu sou um tesouro que tem o Espírito Santo dentro de mim. Se eu vou para a direita, Ele vai comigo. Se eu venho para a esquerda, Ele vem comigo. Se eu vou para frente ou para trás, Ele está comigo. Ele está contigo. Ele está conosco. Glória a Deus, aleluia. Irmão, que Deus é esse que coloca o seu tesouro em vasos de barro? E sabe, quando eu olho para isso, tem um terceiro ponto sobre esse tesouro, é que o poder de Deus que está dentro de nós sustentava a vida de Paulo. E esse mesmo poder sustenta e sustentará as nossas vidas. Esse aí é tremendo. Sabe por quê? Você olha para o apóstolo Paulo,
E aí você vê ele dizendo, no meio das tribulações, que ele tinha alegria, que o sofrimento dessa terra não se comparava com a glória que havia de vir. Ele não olhava para o sofrimento como as pessoas veem o sofrimento. Irmão, às vezes a gente olha tantos problemas, tantas coisas, mas você tem algo tão precioso que é o poder do Evangelho. Você tem a vida em Cristo Jesus, e isso que é mais importante em tudo. Não é carro do ano, não é casa de 5 compartimentos, não é palácios, não é nada disso. O que você tem, que é de especial, é o Evangelho da graça de Cristo. E isso é o mais importante. Eu nunca esqueci, e eu já contei aqui, agora tem muita gente nova, eu posso contar, né, pastor David? Então, uma vez eu, jovem, menino, estava com 17 anos de idade, já fervoroso, a gente procurava nas vigílias, irmão, tinha uma igreja chamada Igreja Filadélfia, lá no São Francisco. Não sei se vocês foram, mas minha irmã, quando chegava lá, era reteté e gente rodava, e eu disse, rapaz, eu quero estar nesse meio, eu vou para lá. Eu saía de lá, meu irmão, eu saía de noite, a gente saía do culto de quarta-feira, ia para lá e ficava lá até 1h da manhã, e o negócio, e ali eu digo, eita glória, que Jesus faz isso aí em mim. Só que eu também não conseguia fazer o negócio, eu disse, rapaz, inventar eu não vou, né? Então eu vou ficar aqui, quando ele quiser fazer, eu rodopiar e fazer, ele vai fazer. Mas eu ia, porque eu queria essa glória, essa presença. E aí, irmão, quando a gente vai buscando essa presença de Deus, a gente vai vendo que ela é tão poderosa, mas tão poderosa. E aí um dia chegou um pastor na igreja, e ele saiu correndo, e ele ministrando lá, e ministrou sobre a minha vida. Eu disse, Senhor, e ele ministrava coisas que só eu e Deus sabia. E Deus começou a falar tão poderosamente em mim, que eu disse assim, Senhor, é Tu falando. És Tu falando, és Tu falando. E Deus, Ele tem isso para a nossa vida todo dia. E Ele tem poder para mudar a nossa história, a nossa trajetória. Sabe, irmãos, o que sustentava Paulo, meu irmão, esse poder do Espírito Santo era tão grande em sua vida, que ainda que ele tivesse uma prova tão grande, ainda assim ele dizia, Senhor, eu te louvo, eu te adorarei, eu te glorificarei no meio das lutas e da tempestade. Tu és o meu Deus tremendo, o meu Deus forte, poderoso. E ele começava a glorificar, e cantar, e louvar no meio das adversidades. Será que você pode fazer isso hoje? Será que você olha para os teus problemas e consegue adorar? O problema é que a gente foca tanto nos problemas, e às vezes a gente esquece do que Deus pode fazer. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível para você. Deus pode restaurar, e eu já disse aqui, se Deus quiser curar minha mãe, vai curar. Se não quiser também, Ele sabe todas as coisas, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Sabe, olha para o texto lá, olha para o texto. Versículo 8. Em tudo somos o que, irmãos? Atribulados, mas não o quê? Angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quem pode dizer glória a Deus, diga glória a Deus aí. Ei, vão tentar te matar. O inferno não gosta de você, mas ele pode até tentar, ele pode até atribular você, mas você não vai estar angustiado, porque você tem um Deus que é forte e poderoso. Glória a Deus. Você pode estar até perplexo, mas não desanimado, meu irmão. Você pode estar sendo perseguido, mas você jamais vai ser desamparado. Diga amém. É por isso que a palavra diz assim, que Ele não nos deixaria órfãos, Ele deixaria outro igual, o Espírito Santo, e Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Pega na mão do teu irmão e diz assim, você não está só. Diga de novo para ele, você não está só. Glória a Deus. Você não está só. Glória a Deus, aleluia. As dificuldades não podem nos fazer desistir, porque o poder que está em nós não permite isso.
O Espírito Santo está agindo em nós e através de nós. Irmãos, se eu fosse abrir espaço aqui para irmãos contarem as dificuldades e as lutas, você ia ver quantas lutas tem. Cada um tem uma luta diferente. Cada um, mas a minha é maior. A tua não é maior. Só sei de uma coisa. Deus está agindo em você e através de você. Porque Ele é Deus. Ele é Deus para fazer. Ele é a sua força. Diga comigo assim: Deus é a minha força. O Espírito Santo me fortalece. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é um tesouro. E sabe, o outro ponto é que o Espírito Santo que está em nós nos faz ter uma perseverança assombrosa como a do apóstolo Paulo. Irmão, que perseverança era aquela? O cara estava apanhando, estava sendo açoitado, batido, apanhava, preso, e aí ele cantava no meio das dificuldades, ele e Silas cantando lá, e aí de repente as portas das prisões se abrem. Irmão, quando você louva no meio da dificuldade, eu quero te dizer uma coisa: Deus está movendo céus e terra em teu favor, Deus está movendo as estruturas da terra, só para te abençoar. E aí chegam lá e dizem assim: Paulo, tu está solto. Ele disse: não, a coisa não funciona desse jeito. Vai ter hora que tu vai até escolher se tu quer ou se não quer sair da prova. Isso é complicado. Disse: não, agora eu vou ficar aqui que é para envergonhar também aquele que me envergonhou. Ei, irmão, o inimigo, a Bíblia diz que por uma porta ele vem, mas o teu inimigo vem por uma porta, por 7 ele vai embora. Então te prepara, porque o teu inimigo não ficará diante de ti. Ele pode até tentar, e eu estou falando do inimigo de nossas almas, ele pode até tentar te derrubar, ele não vai conseguir. Não vai conseguir, porque vocês têm o Espírito Santo de Deus, e Ele está em nós, e é Ele que é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. É por isso que a palavra eu gosto muito, e eu vou dizer: Ele é o Deus forte, Deus conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. For para o Senhor, pode aplaudir, aleluia. O Espírito Santo que habita em minha vida e em tua vida, nos dá força para cantar em meio às lutas. Diga comigo assim: o Espírito Santo que está em minha vida, me dá força para cantar, para louvar a Deus em meio à dificuldade. Eu tenho insistido com minha mãe, talvez estejam assistindo, que disse que iam participar do culto online. E eu vou dizer uma coisa aqui, não só para ela que está do outro lado, mas para todos que estão aqui. No meio da luta, você tem que aprender a usar armas espirituais. Porque, irmão, muito crente fica na prova porque não aprendeu a usar as armas. Sabe quais são as armas espirituais? É quando as coisas estão difíceis, você louva, aleluia. Quando você está passando prova, você adora a Deus. Quando você está na luta, você medita na palavra. O salmista diz que ele meditava na lei do Senhor de dia e de noite. E ele diz: clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Esta igreja precisa que no meio das provas, ela aprenda a lutar com as armas espirituais. Estávamos eu e o pastor Emerson, eu vou chamar ele assim porque Deus tem algo e ele sabe disso, que não tem para onde correr. Ele vai por lá, Deus atalha daqui, ele vai por aqui, Deus atalha de lá. E não tem jeito, uma hora, quando Deus chama, meu irmão, não tem jeito. Então, já pela fé, já digo logo isso aí. E aí, irmãos, estávamos indo na casa de uma irmã, orando por ela, junto com a Renata. Diz que tinha uns vultos lá. Lembra da história do vulto na casa de uma irmã que se orou? Né, vulto não, caiu um negócio lá, não sei como é que foi lá. Minha esposa tem um dom, eu digo para todo mundo, que ela tem um dom de visão. Eu já não tenho. E as pessoas dizem assim: pastor Marcelo, uma vez ela disse assim: bem, tu viu? Eu digo: eu não vi, eu não tenho esse dom, como é que eu vou ver? Não tenho.
Eu não vou mentir aqui e dizer assim, esse que estou vendo, um ser grande, gigante, eu não estou vendo nada, irmão. Eu posso sentir a glória de Deus. Eu posso sentir a presença de Deus. E às vezes nós estamos orando, as pessoas estão, tem um vulto daqui, tem um vulto de lá. Irmão, mete a mão nesse negócio, estende a mão e diz assim, Satanás, cai por terra, sai daqui, em nome de Jesus. Está tendo luta na tua casa, levanta a tua mão, diz, Satanás, tu não tem governo na minha casa, cai por terra. Está passando luta com teus filhos, diz, Satanás, larga os meus filhos, porque são herança do Senhor. Glória a Deus. Usa a arma que você tem a palavra, você tem louvor, você tem autoridade, você tem tudo que Deus já te entregou nas tuas mãos. Quando Ele criou o homem no Éden, Ele disse, toma, governa. Existe uma palavra de governo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então libera ela na tua casa, libera ela no teu trabalho. Tem gente te perseguindo no trabalho e diz assim, Senhor, leva esse Satanás para viver lá do outro lado. Meu irmão, palavra de autoridade, levanta a mão, impõe a mão e diz, sai daí, Satanás. O inimigo vai usar pessoas. Está pensando que ele vai usar quem, irmão? É bicho? Não, ele vai, pô, até bicho, que tinha um cachorro lá em casa, chamado Kiara, ela comia a casa todinha, irmão. Eu chegava da igreja, ficava lá, quando eu olhava, tinha comido o rack da cozinha, o sofá. Eu dizia, rapaz, que cachorro é essa, meu irmão? Tribulação. Verdade. Pode usar bicho. Mas ela era muito amada, irmão. Ela tinha um negócio que quando minha esposa ia orar, ela tinha umas corras boas. Quando ela ia orar de madrugada, a cachorra não é que ela ficava no sofá com a cabeça assim, orando junto com ela, irmão? Eu digo, Jesus, que negócio é esse? Ela pode aprontar, mas ela se arrependia do que ela fazia. Verdade. Aí ela ia orar, né? Ficava ali com ela, com a cabeça. Quem conta assim, pensa que é mentira, irmão. Mas é verdade, está aqui, ó. Não deixa eu mentir. Eu digo, rapaz, essa cachorra é maluca. Mas, irmãos, Deus não vai usar, o inimigo não vai usar bicho. Ele vai usar gente contra você. Agora você tem que levantar a mão, estender a tua mão, com autoridade, porque você é um vaso de barro, mas dentro de você tem um poder sobrenatural, tem uma autoridade sobrenatural, tem algo tão poderoso e tão glorioso dentro de você, que você não é só o vaso de barro, você é o vaso de barro, você é a vaso de barro. Glória a Deus! Vamos ficar em pé em nome de Jesus, aleluia! Glória a Deus! Aleluia!